Bom, pessoal, vamos começar então mais uma aula de Fundamentos do Desenvolvimento Web. Nossa penúltima aula de HTML. Depois dessa tem só mais uma de HTML. A gente vai partir para CSS. Na aula de hoje, eu vou começar fazendo a correção do nosso desafio 1. Então, Gabriel e Cauã, manda para mim lá no grupo o arquivo HTML que vocês fizeram aí. Pode mandar lá. Vou compartilhar minha tela e a gente vai começar a ver o que cada um fez aí, pelo menos. Não tem problema não, a gente está gravando. Depois eles assistem e a gente volta. Eu vou abrir o que vocês fizeram e depois eu faço as correções, tá bom? Manda aí, Cauã. Sou também. Os arquivos HTML. Só um, né? Só um arquivo HTML que vocês fizeram. Ficou a mesma coisa que o do Gabriel, só que não carregou as imagens. Não tem nada não. Manda que a gente já vai corrigir e vocês vão ver o que se errou, o que errou, para a gente poder continuar, beleza? Mas esse desafio aí foi fundamental para a aula de hoje. Tá? A aula de hoje é bem específico. Não, Gabriel, essa não. Você tem que anexar o arquivo aí. Não dá para ser desse jeito que você mandou, não. Não é o link da sua... Como assim, no arquivo? Aqui, Gabriel, ó. Clica aqui em anexar. Ah, tá. Arquivo. Anexar arquivo. Eu não tenho acesso ao seu computador daqui, né? Seu navegador. Só se a sua página estivesse na internet, não tá. Então a gente não consegue abrir ainda. Quando vocês estiverem publicando o site de vocês na internet, aí vai dar para ver. Isso. Já vou abrir direto aqui para a gente ver como é que ficou. O link para o topo está funcionando. Ué, cadê as imagens? As imagens não vai carregar aqui não, porque eu não tenho a imagem que você colocou no meu computador. Mas não tem problema não, tá? Eu vou ver o código de vocês aqui também. Vou colocar o desafio lá dentro da minha pasta. Curso aqui. E agora eu vou abrir o que está lá na pasta. Mandou, Cauã? Pode mandar. Pode mandar o seu também. Peraí. Vou botar seu nome. É igual o meu. Vou botar o seu nome aqui, Gabriel. A gente saber que esse é o seu. Então, veja só, o seu está aqui. Vamos pegar a imagem que eu mandei para vocês também, que é a imagem do desafio. O do Calma está igual ao meu, então não, né? Vamos ver o que tem de diferença dessa imagem aqui do que vocês mandaram. Ó, primeira coisa, eu vou corrigindo, Cauã. Pode mandando o seu aí, depois eu corrijo o seu também, tá? Tá bom. O que acontece aqui? Na hora de fazer, vocês olharam a imagem e pensaram, essa parte de cima é só o nome do desafio, não é para fazer, é para fazer, tá? Então tem um título aqui, eu te falei. Desafio 1, tem uma linha que a gente usa o HR para fazer e botar a cor dela vermelha. Isso fazia parte do desafio também, faltou no de vocês. Aqui tá certo, beleza. Ó, certinho. A lista aqui também tá certinha. A imagem não carregou, mas eu vou colocar uma outra imagem. Essa lista também tá certa, mais ou menos, né? Deu uma quebrada aqui, que não era para quebrar. A gente não conseguiu arrumar, não sabia o que tinha que fazer. Tá, vou ver o código de vocês. Vamos ver esse aqui, tá ok, tá certo. Beleza, ó. Tranquilo. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o seu código,
e vou alterar ele para colocar uma imagem que eu tenho para ver se essa imagem vai aparecer, tá bom? Vamos abrir aqui o seu desafio, ó. Tá dentro de imagens esse aqui. Então eu vou pegar uma outra imagem minha aqui. Pegar a imagem do fantasma e vou colocar. Tava tão bonitinha. Imagem do fantasma. Vou salvar e vamos ver se vai aparecer a imagem. Ó, apareceu a imagem aí. Beleza? Vamos comparar com o meu. Ó, essa imagem está alinhada à esquerda, essa imagem está alinhada à direita, essa imagem está alinhada ao centro. Pera, tinha que alinhar? Como é que eu vou fazer para isso ficar igual? A primeira coisa é que a tabela está pegando os cantos da página e a sua está ficando no meio. Por quê? Porque tinha que fazer a imagem ficar pegando 100% da largura da janela. Então vamos lá no código que você colocou. Ó. O que eu tenho que fazer para a tabela pegar a largura da página? Eu venho aqui na tag table e coloco o width 100%. Isso aqui eu mostrei para vocês na aula passada, mas vamos ver como é que vai ficar o seu lá, Gabriel. Vou salvar e vamos visualizar. Olha aí, ó. Tá vendo? Agora pegou a largura toda. Isso aqui está quebrando, vamos ver por que está quebrando. Essa imagem está à esquerda, essa está à esquerda, está à esquerda, ou seja, não alinhou a imagem. Vamos para o alinhamento da imagem. O alinhamento da imagem, ela acontece, ó, não precisa desse body aqui não, tá? De onde vocês tiraram esse body aqui, Gabriel? Dos exemplos? Porque senão a imagem não estava aparecendo. Não é por causa do body não, tá? Vou apagar todos os body aqui, ó, de dentro da tabela, e você vai ver que a imagem vai continuar aparecendo. Vou salvar. Lá, a imagem continua, tá vendo? Ué? Não é por causa do body, tá? Esse body dentro aqui não existe. Existe um T-body, ele é colocado fora do TR, tá? Não é dentro do TD. O exemplo que eu dei na aula passada era fora do TR. Tá? O primeiro TR era de título, mas não precisava fazer isso nessa tabela. Bom, beleza. Vamos ver agora o seguinte. Como é que essa imagem vai ficar alinhada à direita? E outra? Descobrir o tamanho da imagem, como é que coloca, né? Então, Yes. essa imagem aqui tem que ir para a direita. Essa está ok. Essa tem que ir para a direita. Então, a segunda imagem para ir para a direita, a gente vem aqui no TD e muda o alinhamento, ó. Align. E bota right. Alinhamento à direita. Vamos ver se essa imagem vai para a direita. Foi para a direita, tá vendo? Vamos ver isso aqui. Por que isso aqui está dando essa quebra de linha? Tá? Vamos ver por que saúde não está do lado do mais aqui. Porque você está colocando um BR bem aqui, ó. Para que esse BR? É só um espaço. O BR normalmente é para quê? Para tipo dar um enter, né? Então tá indo para a linha de baixo. Não precisa do BR, tá? É um do ladinho do outro. Se pegar a minha imagem lá, opa. Aqui sim tem que ter um BR. Ó. Na verdade nem precisa, porque o DT já faz a quebra, tá? O DT já disse para ele botar na linha de baixo. Não precisa do BR, não. Por isso que deu aquela quebra lá e está passando para a linha de baixo. Só esse detalhe. Vamos ver isso lá. Ó. Na minha imagem, está do lado, tá vendo? Não tem quebra de linha. Deixa eu ampliar para a gente poder ver. Olha aí, ó. Tá um do ladinho do outro. Então aqui está um embaixo do outro, porque você botou um BR aqui depois de ter mudado a cor da letra aqui, tá?
Quando eu atualizei, olha aí, corrigido, sem DR. Essa imagem aqui está alinhada ao centro. Então, o alinhamento, como é que é feito? Vou lá no TD, não tem esse body aqui, ó. Não tem esse body dentro do TD. Então, vamos colocar aqui um align de alinhamento e center de centro. Então, o alinhamento de tudo que estiver dentro dessa coluna vai ser ao centro. Essa imagem tem que vir para o centro. Veio para o centro. Basicamente, era isso que tinha que fazer, tá? Acrescentando o texto que tem em cima. Então, vamos lá. Lá no comecinho, antes do table. Você até botou um H6 aqui, ó. Podia ter colocado aqui, ó. Desafio. Qual que é o texto que eu botei lá? Desafio 1 HTML. Então, desafio 1 HTML. O S. E vamos atualizar. Olha como é que apareceu aqui, ó. Não é o H6, ó, tá muito pequeno. Então, pode vir aqui e botar H2 ou até H1, mas vamos botar o H2 para ver se fica bom o suficiente. Tá lá. Outra coisa, aqui tá a direita e lá na minha imagem tá o centro. Então tem que botar no centro. Como é que a gente vai colocar isso aqui no centro? Basta botar a tag center e fechar com barra center lá depois do barra H2. Ou seja, tudo que estiver entre center e barra center vai ficar centralizado. Vamos salvar. E vamos visualizar. Cadê? Já veio para o centro. Só falta a linha vermelha que aparece lá, essa linha vermelha que está aqui. Vamos colocar a linha vermelha que ficou faltando no seu também, Gabriel. Como é que eu vou corrigir? HR. Isso aqui já põe a linha. Só que a minha linha que está lá, ela é vermelha. Então, a gente vai mudar também a cor da linha aqui, ó. Color red. Salvo. Atualizo. Tá aí a linha vermelha. Agora, tá igualzinho o que tá aqui, ó. Viram? Falta uma coisa, ó. Isso aqui é alinhado ao centro também, ó. Para ficar igual de verdade. Então, onde está o link lá para a âncora? Esse link aqui também é alinhado ao centro. Então, eu posso até copiar isso aqui, ó. Alinhado ao centro, TD, alinhado ao centro. Ou seja, tudo que está aqui dentro é alinhado ao centro também. Salvo. Atualizo. Está aí alinhado ao centro. Cliquei, funcionou. Foi muito bom, tá? Faltou detalhes, mas tá ótimo. O que vocês aprenderam até agora, correram atrás, fizeram as mudanças aqui, foi bom. Tá? O que tem que se preocupar agora? HTML, desenvolvimento de páginas, é muito detalhe. É igual você fazer um desenho. Tá? Você vai fazer o desenho do nariz, se a pessoa tem o nariz grande, você faz o nariz pequeno, você não prestou atenção aos detalhes. HTML é a mesma coisa. As quebras de linha que você acrescentou, a falta do título aqui em cima, desde que aproveitou o mesmo ID do topo que você fez aqui, ó, a gente fez, manteve ele, mudou para o H1 e colocou o título que faltava. Vou abrir o seu, Cauã, para a gente poder ver como é que está o seu. Deixa eu ver o que você mandou aqui. Vai, Cauã, brilha. Vou colocar aqui desafio underline 1, underline Cauã. E vamos ver, Cauã, o que deu no teu. O do Cauã tá igual, meu? Cauã. Tá igualzinho, né? Mas Cauã, vamos
ver por que as imagens suas você falou que não carregou. Então, vamos botar uma imagem minha. Vou abrir o seu aqui, ó. Vou colocar uma imagem que eu tenho aqui. Primeira coisa, Cauã, só para relembrar aqui essa coisa da imagem, tá? Como é que você vai saber que a imagem que você está colocando, ela existe aqui? Primeira coisa que você, quando mandou abrir abrir folder, tá? E você carregou aquela pasta curso HTML, ele trouxe aqui as pastas de imagens, CSS e JS. Essa pasta de imagem a gente consegue ver o conteúdo dela, tá? Quando você vai colocar aqui, você tem várias formas de colocar essa imagem. Vamos supor que você colocou a tag SRC. E agora, eu não sei onde está a imagem, não sei como é que eu faço para botar a imagem. Qual o endereço da imagem, qual o URL da imagem que eu quero colocar. Você vem aqui e dá um Ctrl espaço. Está vendo que o cursor está piscando entre as aspas lá? Então, basta dar um Ctrl espaço e ele vai te dar as opções. Qual a opção que eu tenho que selecionar? Eu vou dar a setinha para baixo, deixo aqui na imagens e dou Enter. Ele trouxe para mim o conteúdo que tem dentro da pasta imagens. Vou pegar aqui o fantasma. Quando eu salvar e atualizar, a imagem vai ser carregada, tá vendo? Então não tem como a imagem não aparecer, tá? Sendo que você usou a ferramenta para te guiar e colocar um arquivo de imagem que realmente existe ali, tá ok? Se você digitar na mão, você corre o risco de errar. Vamos supor que você vai digitar na mão aqui, ó. Imagens barra fantasma, ó. E esquece de botar o A aqui do N. Olha o que vai acontecer. Vou salvar. A imagem não vai carregar. Por quê? Porque você quis digitar tudo na mão sem utilizar o recurso que a ferramenta te dá. Então, você pode começar a utilizar o recurso da ferramenta. Mas você digitou imagens, Ctrl espaço, Ctrl espaço, ele vai trazer as imagens que eu tenho aqui, ó. Eu vou escolher a que eu quero e vou dar Enter. Está lá a minha imagem. Não tem como ela não aparecer, tá? Os erros que estão na sua é o mesmo do Gabriel, né? Fantasma. Atualizar. Aí, carregou todas as imagens. Como eu já corrigi o do Gabriel, eu não vou corrigir todo o seu, tá? Depois você vai pegar, você e o Gabriel corrigiu o dele aqui, mas eu não vou devolver para ele, não. Assistam aí, vejam o que está errado, corrijam no de vocês, se vocês quiserem manter isso corrigido também. Beleza? Mais importante é o quê? Entender o que vocês fizeram e entender onde que faltou, o detalhe que faltou, onde que errou, onde colocou coisas a mais. Eu quis fazer esse desafio por um motivo. A aula de hoje. A aula de hoje ela é uma aula que vai realmente precisar de alguns conhecimentos que a gente teve aí com esse desafio. E vocês vão ver que vai ser bem legal vocês terem feito o desafio para o entendimento do que a gente vai ver agora. Tá bom? Ô, Miguel, beleza? Miguel conseguiu fazer o desafio? Eu acabei de corrigir o desafio do Gabriel e do Cauã. Eles foram bem, só detalhezinhos assim pequenos, tá? Estão de parabéns. Depois, Miguel, se você tiver conseguido, anexa o arquivo e manda para mim lá no grupo, tá? E eu posso corrigir o seu também. Enquanto o Miguel vai vendo isso aí, vamos dar continuidade aqui ao curso, tá? Eu quero fazer, a gente vai ver mais um detalhe aqui com relação às tabelas, para a gente fechar a questão de tabelas. A gente não vai parar de usar tabelas, tá? A gente vai continuar usando tabelas para muitas coisas que a gente for fazer. Mas existe uma coisa que ainda falta explicar para vocês sobre tabelas, que realmente não posso deixar passar,
que é a gente conseguir mesclar células e mesclar colunas das tabelas. Quando tiver necessidade de fazer isso, vocês têm que saber como fazer também. Primeiro, vamos ver todos os atributos que vocês podem usar na tag table, tá? Na tag de tabela. Você pode dizer, por exemplo, uma largura de borda. Pode falar, Miguel. Então, vocês podem definir uma largura de borda usando o atributo border. A gente já está fazendo isso em alguns exemplos que a gente fez, né? Na verdade, na maioria deles. Só que tem algumas coisas a mais que a gente não viu de exemplo e que a gente vai ver hoje, até para vocês finalizarem todos esses atributos que vocês podem usar com tabela. O primeiro deles, que a gente não viu, é esse céu espacinho. Eu tenho céu espacinho e céu padim. O que significa isso? O céu espacinho, ele define, tá, o espaçamento em pixels entre as células. Então, aquela linha que está ali no meio da tabela, ela pode ter um espaçamento maior entre uma coluna e outra, tá? Entre uma célula e outra. E o céu padim define o espaçamento em pixels entre o conteúdo e a borda da tabela. O conteúdo de dentro e a borda da tabela. Eu vou aproveitar, tá, o próprio exemplo que a gente fez na aula passada para a gente poder visualizar essas tags que a gente não viu ainda. O céu espacinho e o céu padim. Ok? Vamos voltar para o compartilhamento. E eu vou aqui pegar o último exemplo de tabela que a gente fez, que foi esse tabela.html. Esse tabela.html, eu vou abrir ele aqui novamente, para vocês lembrarem, é o exemplo que a gente fez. E ainda bem que a gente colocou uma cor de fundo, que quando fizer o céu espacinho e céu padim, vai ficar claro para vocês o que significa isso. Tá ok? Então vamos lá. Ó. Na minha tag table, a gente já tem um border igual a 0, já tem uma largura da tabela. O que eu vou fazer agora? Eu vou botar um céu espacinho. Vou confirmar lá. E eu vou definir uma largura, um espaçamento entre as células. Vou botar aqui 5, para ficar bem grande, tá? Vou visualizar essa tabela lá. E vamos ver se vai mudar alguma coisa. Conseguiram enxergar a diferença, não? Viram que aumentou aqui a largura entre a célula e outra? Parece até que a borda ficou mais larga, né? Como tem uma cor de fundo, ficou mais larga. Eu vou botar um número bem grande, tá? Vou botar aqui um 15 em vez de 5, ó. E vou salvar. Olha como vai ficar. Conseguem ver agora o espaçamento entre as células, como aumentou? Esse é o céu espacinho. É o espaçamento entre as células, tá? Coluna e linha, tá ok? Ele dá um espaçamento maior entre um e outro. O próximo, que é o céu padim, ele vai definir o espaçamento entre o conteúdo da célula e a borda da célula. Eu vou botar aqui também um espaçamento grande, eu vou botar 10, tá? Para vocês verem a diferença. É o espaçamento. Veja o seguinte, ó, os números como estão colados aqui à direita, ó, o texto está colado à direita, está colado em cima, ou seja, o espaçamento está bem apertado. Com esse espaçamento aqui que eu estou colocando do conteúdo para as bordas da célula, vamos ver como é que vai ficar.
Não mudou nada. Como assim não mudou nada? Vamos voltar para a nossa apresentação lá. Céu Padim. É com 2 Ds, ó. Tá vendo o detalhe? Como o nosso querido VS Code não me ajudou, tá? O Padim é com 2 Ds, ó. Escrevi errado a propriedade, ele realmente não vai funcionar. Então, agora vamos ver se vai funcionar. Olha aí, ó. Aumentou bastante o espaçamento agora. Olha a distância que o 22 está da borda da tabela, da borda da célula. Olha aqui também, ó, o espaçamento. Tá? Qual é o X da questão? Esse espaçamento, ele é geral. Tá? Ele não é só para um cara. Tipo assim, eu quero aumentar o espaçamento só do número da idade. Não dá. Tá? Ele tem que ser aplicado a toda a tabela. Jota, vai ter como eu fazer isso alguma vez só em um determinado campo? Sim, nós vamos fazer esse tipo de formatação usando CSS. Aí vocês vão ver que vai ficar bem mais específico. Eu consigo ir lá, especificamente, eu só quero aumentar o espaçamento da lateral esquerda, quero aumentar só o espaçamento de cima, de baixo. Eu consigo ter um direcionamento bem mais específico com CSS. Mas com o HTML, realmente é essa a limitação. Mas veja o seguinte, se eu diminuir esse espaçamento do céu espacinho aqui, vai ficar um pouco mais bonitinha a nossa tabela. Vamos lá melhorar isso. Tá? Que eu botei 15 para que vocês conseguissem ver a diferença. Eu vou voltar para 5. Ó. Olha como melhorou a nossa tabela. Não está bem mais bonita, mais elegante do que estava antes, bem fininho, negócio apertado? Visualmente falando, está bem melhor de se ver a nossa tabela aqui. Ok? Vamos voltar para a apresentação. Então, ó, céu espacinho, espaçamento entre as células, céu padim, espaçamento do conteúdo em relação às bordas da célula. Ok? Pode ser utilizado. O width a gente já viu, define a largura, pode ser em número ou em percent, né, em percentual. Vocês podem definir essa largura, a gente fez isso na aula passada. Alinhamento também, é o que faltou, Gabriel, para você definir o alinhamento das imagens. Tá? Esse alinhamento pode ser colocado também dentro de uma célula da tabela, ou seja, dentro de uma tag TD. Ó, o BG Color a gente já está usando. Agora, o que a gente não tinha usado era o Border Color. Tá? Para eu definir uma cor da borda, eu tenho que ter uma borda maior que 0. Ok? Não dá para eu definir uma cor da borda com borda 0. A borda 0 não vai mostrar a borda. Se não vai mostrar a borda, não tem como eu mudar a cor da borda. Ok? E outra que dá para mudar também é o background, colocar uma imagem de fundo da tabela. Vamos fazer os testes? Essas duas propriedades aí que a gente ainda não viu. Border Color e Background. Primeira coisa, eu vou mudar aqui a borda para 1, a largura da borda, e vou botar um Border Color. Border Color, para ficar bem extravagante, né? Que a nossa linha lá a tabela está com azul escuro e azul claro. Eu vou botar uma borda verde para ficar bem destacado, né? Vai ficar feio, mas vai ficar destacado, para a gente ver que realmente tem uma borda e que a cor dela é verde, tá bom? Salvei. Vamos visualizar para ver como é que tá. Olha a borda da tabela. Eu vou aumentar um pouquinho a borda de 1 para 3, a largura da borda. Agora a gente vai conseguir ver de verdade essa cor verde aí, ó. Olha lá, ó. Conseguem ver, ó? Veja que essa borda é da tabela, não é das células. Apesar da linha nas células lá, ó, tá verdinha, tá vendo? Também, né? Só que essa borda externa tá bem maior, bem mais verde do que as de dentro, tá? Porque esse border color tá na tag table
e não na tag TR, nem na tag TD, nem da tag TH. Tá ok? Mas eu consigo, vocês viram que hoje a gente consegue, né, mudar a cor da borda da tabela também. Isso a gente não tinha visto. Eu vou colocar, por exemplo, nessa célula do primeiro nome aqui do TED, uma imagem de fundo, em vez de usar uma cor de fundo, tá? Então, por exemplo, aqui no TR, eu estou botando uma cor de fundo para tudo. Mas no TED, eu quero aqui nesse TED um background. Então, ó, em vez de usar o BG Color, a gente vai usar a tag background. Opa. Background. Só ter certeza do conteúdo, ó, background, GO. Vamos lá novamente. Background. E aí eu vou botar uma imagem aqui, ó. Até que ele botou o background aqui. Só que a gente não tem isso. Vamos botar o caminho da imagem aqui. Imagens. Vou estar trazendo a minha imagem. As minhas imagens tem aqui. Eu tenho um fundo. Tem vários fundos aqui que a gente usou, então vou botar aqui. Fundo.webp. Vamos ver se vai carregar aí background no TD, tá? Será? Tá salvo. E vamos visualizar. Tá lá, ó, carregou o background. Então veja que eu apliquei o background apenas em uma célula da tabela. Isso é legal de fazer? Tá? Em algumas situações fica legal para fazer, fica bonito. Tem que usar o background correto, tá? Para não ficar uma coisa extravagante e dificultar a leitura do texto que está aqui na frente. Ó. Se você botar um fundo muito extravagante, pode dificultar a leitura do texto que está aqui. De repente, se eu tirar a linha de fundo aqui, vai ficar melhor, né? Vou botar border 0 aqui. Eu não vou precisar da border aqui, ó. Vou salvar. Atualizar. Olha aí como é que ficou melhor, tá vendo? Então, se para o nome eu usar o mesmo background para todos aqui, ó, que dá para fazer, ó, vou pegar o TD, esse background, e vou botar no TD do Ralph também, ó. Vou salvar. Olha aí como é que ficou legal a imagem, tá vendo? Deu um destaque para o nome, tá? Ficou diferente dos outros campos. Então, é uma forma de se usar, tá? Botar background também nas tabelas. Isso fica legal para visualizar, fica legal para utilizar, para dar um tchan aí nos códigos que vocês forem fazer. Beleza, olha só, finalizamos a parte dos atributos de tabela. Nós temos mais uma coisa para a gente ver com tabelas antes de continuar. Aqui eu já dei os exemplos aqui que a gente já viu, ó, tá? Depois pode copiar esse aqui e testar aí no de vocês, tá? Já estou usando o Cell Spacing, Cell Padding e o Border Color aqui, e já mudando a borda para 1. Agora tem uma coisa chamada expansão de células em linhas e colunas. O que significa isso? Significa quando eu quero mesclar. Tá? Eu tenho aqui uma tabela que tem 20 linhas, em cada linha tenho 3 colunas ali. Aí eu falo, na primeira linha eu quero juntar as 2 células primeiras, fazer uma mesclagem, né? No Excel a gente faz muito isso. E as demais linhas, dali para baixo, eu quero que continuem divididas. Só a primeira linha que eu quero mesclar. Ou pode ser, não, eu quero mesclar essas 2 linhas aqui, nessa coluna, e as demais continuam separadas, 2 colunas. Então, a gente tem tem uma forma de fazer isso, tá? Se eu quero mesclar colunas, eu vou usar um parâmetro aí, um atributo chamado callSpan. Ele vai ser dentro do TD, tá? Sempre é do TD. Por quê? Porque o TD é uma célula, tá? Define uma célula da tabela. Se eu quero mesclar 2 linhas, eu uso 2 colunas, eu uso callSpan.
Se eu quero mesclar duas linhas, eu uso raw span. E entenda o seguinte, eu não preciso mesclar só duas linhas ou duas colunas. Eu posso mesclar quantas eu quiser. Lá não, eu quero mesclar todas as linhas daqui para baixo. Ele pode mesclar 5 linhas, 10 linhas, tudo em uma linha só. A gente usa os comandos call span e raw span. Tem um exemplo aqui para a gente poder fazer, para vocês verem como é que fica, até para não atrapalhar aquele que a gente já tem lá. Então, eu vou copiar esse código aqui, tá? Para a gente poder criar uma nova página HTML e testar essa expansão de linhas e colunas. Vamos fazer o teste. Isso vai ser muito útil para vocês também. Então, vamos abrir aqui o arquivo da nossa apresentação em PDF e eu vou copiar esse exemplo lá, esse do call span e do raw span. Ctrl C. Vamos abrir aqui. Agora eu quero criar um novo arquivo, tá? Então, vou vir nesse mais new file aqui, ó. E o nome vai ser tabela mescla.html. Mescla vem de mesclagem. Então, vou Ctrl V, ó. Então, agora eu tenho aqui, vou formatar documento. Então, nós temos aqui uma tabela com a borda 1, céu espacinho, céu padinho, eu já estou usando esses caras aqui. Porém, eu tenho um call span e um raw span. Vamos entender no código primeiro antes de visualizar, tá? Esse aqui é o exemplo é o mesmo exemplo da coluna da tabela passada. Então, eu consigo ver o código e mostrar para vocês lá o que vai acontecer. Então, esse exemplo aqui é o que está lá. Se eu estou dizendo o seguinte, olha, a primeira linha, eu vou dar um call span. O que significa isso? Essa minha TD, ela vai corresponder a duas colunas. Então, veja que aqui tem 3 TDs. Ó. 1, 2, 3. Significa que essa linha tem 3 colunas, ok? Porém, essa aqui só tem 2. O que isso quer dizer? Que essa minha célula vai ocupar o espaço de 2 colunas. Por isso que eu só tenho 2. Se ela ocupa o espaço de 2, e essa aqui é mais uma, o total vai dar 3, que é a mesma quantidade que tem nos outros. Tá ok? Então, vamos vislumbrar o que vai acontecer. Ó. Esse TED aqui vai juntar com o 22. Tá vendo o que aconteceu? Na verdade, é a linha de cima, é do nome, né? O nome vai juntar com a idade, vai virar uma célula só, e só vai estar escrito dentro dele a palavra nome. Então, você vai ter assim, ó, nome, idade vai virar nome e profissão vai continuar onde está. Ok? Na linha de baixo, eu disse o seguinte, ó, raw span 2. Veja que eu continuo com as 3 colunas. Porém, eu estou dizendo que essa coluna vai expandir para a linha de baixo. Então, essa coluna vai ocupar uma linha embaixo. E essa linha vai pegar exatamente o nome que estava aqui antes, ó, o Ralph. Então, esse Ralph vai sumir, o TED vai ocupar essas 2 linhas aqui, essa e as outras vão continuar igual, ou seja, o 22, o 26 e o design. Como essa vai ocupar uma coluna lá embaixo, ele ficou só com 2 aqui também. Eu não posso colocar 3, porque esse cara está dizendo que ele vai ocupar uma coluna aqui para baixo. Uma linha, aliás, né? Vai ocupar uma linha de baixo. Esse aqui vai ocupar uma coluna, esse aqui vai ocupar uma linha. Vamos ver como é que fica? Vou salvar isso aqui. E vou abrir ele lá. Chamei de tabela mescla. Olha aqui como é que ficou. Então, veja o seguinte, ó, o nome mesclou com a idade. Então, veja que ficou junto, ó, a coluna idade está aqui. O TED mesclou com o Ralph, as 2 linhas. Ó. Então, aqui eu mesclei as 2 colunas, aqui eu mesclei as 2 linhas, e o resto continua igual. Jota, isso é difícil de fazer, é difícil de visualizar. Não é muito fácil, tá?
mas eu preciso explicar isso para vocês entenderem que é possível fazer isso. Em algumas situações, vocês vão precisar fazer isso. Vamos fazer um teste? Vamos fazer essa mesclagem nessa tabela específica aqui. A gente faz, depois a gente volta, tá? Só para visualizar ela lá, funcionando. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar a tabela aqui, ó. Ele juntou o nome com a idade. O que vai acontecer? Essa idade vai sumir, tá? Porque agora o nome vai ocupar espaço de 2 colunas. Então, ó, span 2. Pronto, o nome está ocupando espaço de 2. Vou salvar e vou deixar só essa mudança. Olha lá, ó. O nome agora vai ocupar, nome e idade vai ficar aqui. Olha aí o que aconteceu, tá vendo? O nome pegou o espaço da idade, ou seja, expandiu para mais uma coluna, e o restante continua igual. Tá o Ted, o Ralph, tá todo mundo aqui. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou dizer o seguinte, eu vou apagar esse Ralph e vou falar, o Ted vai expandir aqui para baixo. Com roll span. Então, o Ted está aqui, ó. Vou falar o seguinte, ó. Roll span 2. Ou seja, ele vai expandir a 2 linhas. Ela mesma e mais uma. O que significa que esse Ralph aqui vai sumir. Tá? O Ted vai ocupar espaço dele, ó. Vai expandir para baixo. Vou salvar e agora vou atualizar. Olha o que aconteceu. O Ted ocupou o espaço de 2 linhas. O restante continua igual. Então, qual span? Eu expando as colunas, tá? Aquela coluna que estava aqui, ele expandiu para cá. Se eu botasse qual span 3, eu podia expandir, tomar conta de mais uma aqui da profissão sumida aqui também, ia ficar uma linha só, tá? E o restante com as divisões que já tem. E aqui, se tivesse mais linhas e eu quisesse expandir o TED mais para baixo, também eu conseguiria, mesclando com as demais. Então, isso pode acontecer, vocês podem precisar desse call span e desse roll span. Tá ok? Fiz questão de mostrar isso na tabela que a gente já estava usando, para vocês visualizarem como que isso é feito. Faltou ainda desfazer aqui para aparecer a idade. Pronto. Aí a idade. Foi igual ao que estava antes. Alguma pergunta, alguma dúvida? Sim, vai ter uma... Vai ter uma pausinha aqui. Sim. O próximo assunto, tá? Vai ser especificamente relacionado ao que a gente está vendo esses layouts de tabela aqui. Tá ok? Vamos fazer uma pausa agora para um cafezinho, uma água, e daqui a pouco a gente volta. Beleza? Vamos continuar a nossa aula. Próximo assunto agora, nós vamos falar sobre layouts. E aí vocês vão começar a entender por que eu passei esse desafio para vocês agora, tá? Vamos lá. Os layouts da internet, eles tem diversos. Quando você entra em alguns sites, vocês já podem ter percebido, né, que existem muitos sites de diferentes layouts. Tem um banner, outro não tem banner, fica o menu à direita, outro fica o menu em cima. Então, isso a gente chama de quê? De layout. É a forma com que as coisas estão organizadas dentro da página web que você está navegando. Eu coloquei alguns exemplos de layout para vocês tentarem visualizar, tá, um pouco de que eu estou falando. Uma das formas da gente definir o layout de um site é utilizando as tabelas. Essas mesmas tabelas que a gente utilizou aí no desafio, a gente pode utilizar para definir as áreas que vai ter no nosso site. Por exemplo, aqui tem alguns exemplos de uma área para cabeçalho, chamada de Reader aqui. Essa área aqui, normalmente a gente coloca um banner, tá? Coloca uma coisa relacionada ao assunto do site, se é um jogo, o banner do jogo, se é uma empresa, um banner sobre a empresa, se é uma empresa de TI, um banner na área de TI, se é uma empresa de festas,
um banner com balão, com palhaço, com coisas de festa. Então, o layout, esse layout com banner no início é muito utilizado. Um menu que fica à esquerda, tá? Esse menu, as opções vão estar uma embaixo da outra ali, para você sair clicando. Cada vez que você clica, o conteúdo aqui do body pode mudar, tá? Onde esse body é o corpo, onde vão estar boa parte do conteúdo escrito, em texto, imagem, vídeo. Tá? O conteúdo é exibido aonde? Nesse corpo ali, nesse body. E também lá embaixo tem o quê? Um rodapé. Tá? Chama de footer, mas é um rodapé. No rodapé, normalmente, a gente tem um copyright, tem links para as redes sociais, links de parceiros. Se você tiver patrocinadores aí no seu site, você pode botar os links ali para os parceiros. Normalmente é no rodapé que a gente coloca essas informações. Então, veja, qual a diferença do layout 1 para o layout 2? O menu pega boa parte, tá, da lateral esquerda, inclusive parte de onde ficaria o banner ali em cima. Vê a diferença? Só isso já muda o layout. Só isso já define um layout diferente. Mas o rodapé continua no mesmo lugar, o corpo continua no mesmo lugar. O que diminuiu foi o tamanho do banner aqui em cima e o menu ocupando parte desse banner ali também. Um outro layout muito usado, e é bem parecido com o que eu estou usando no meu site, que é esse layout 3 aqui, onde praticamente tudo fica na horizontal. Então, eu tenho um banner, tenho um menu, tenho onde vai aparecer o conteúdo e tenho um rodapé. Vamos ver se o meu site é bem parecido com esse? Vamos lá, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Então, tá aqui o meu site. Ó, eu tenho um banner aqui, que na verdade não é um banner, é uma tarja, né? Verde escura. Tem aqui uns menus. Aqui eu tenho o corpo, onde está todo o conteúdo, ó. Ele está um pouco dividido, mas é todo o conteúdo que tem na minha página. E lá no final eu tenho o quê? Um rodapé. Veja que eu tenho aqui a localização, eu tenho as redes sociais, ó, se eu clicar vai para minhas redes sociais, aqui LinkedIn, aqui Facebook, e ainda tem um copyright aqui. Ó. Tá? O copyright normalmente é o que é dizendo quem é o autor dessa página, para ninguém copiar o que está aqui, tá? E de quando foi feito. Então é bem parecido com aquele layout, tá? Que a gente viu ali na tela. Um outro site que a gente pode ver aqui é o site da IG. Não, IG não, G1. G1 é o site da Globo, né? O site de notícias aí, o portal de notícias. Olha o layout dele, ó. Tem um banner aqui em cima. Quando clica, o menu aparece na lateral. Veja que o menu está pegando todo o espaço aqui, ó, tá? Quando eu clico aqui, o menu volta, então aí tem um menu retrátil. E eu desço aqui, o conteúdo está todo aqui no meio, ó. Todo ele no meio. Lógico que não é aquele layout que está lá, tá? É um layout diferente. A gente vai ver outros layouts lá que eu vou mostrar para vocês, mas veja que o conteúdo está aqui. E lá no final, o que eu tenho? Olha aqui o footer, ó, o rodapé. Tá vendo? Olha o copyright aqui, ó. Veja que ele está dizendo que o copyright é de 2000 a 2022 e quem é o dono é a Globo Comunicação e Participações S.A. E tem aqui alguns links que ele colocou também. Mas é um dos layouts utilizados. Outro layout utilizado que dá um pouco de diferença é o layout da Wall. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó. A Wall tem um menu enorme aqui, ó, na horizontal, e tudo que é notícia no meio do corpo do site. E lá no final, o que eu tenho? Vamos lá novamente para o final. Ó, um rodapé enorme, tá? Com vários links. E aqui também o quê? Um copyright. Um pouco diferente, ó. Tem o ano
tá? Começou em 96 até 2022, o dono é o UOL e bota todos os direitos reservados, segurança e privacidade, ou seja, é um copyright, tá? Um copyright. O que é copyright, Jota? Copyright é quando você quer dizer quem é o dono desse site, quem construiu esse site, quem definiu esse layout. Então, você define dessa forma. Quer ver um outro site muito legal para vocês abrirem? É o site da Coca-Cola. O site da Coca-Cola tem um layout um pouco diferente dos demais. Ó. Olha como é que ele abre. Então, ele tem aqui uma imagem grande, o menu que fica aqui na lateral. Veja que as imagens vão passando. Ó. Lá no final tem o quê? Outro rodapé. Olha as redes sociais aqui. Ó. Viram que é um tipo de padrão? O rodapé sempre ficar no final ali, sempre tem os mesmos tipos de informação. Olha o copyright aqui. Ó. Copyright. Todos os sites que realmente fazem uma coisa mais correta utiliza o copyright, utiliza esses detalhes. É o que, Gabriel? Azul marinho? Como assim azul marinho? O negócio do seu site, você falou que era um verde escuro. Ah, tá. Mas isso muda, é um verde escuro, sim, tá? É Não, quase esse verde aqui, ó. Só que é muito escuro, realmente parece um azul. Parece esse aqui, né? Mas ele é bem o verde mesmo. Eu sei porque foi eu que coloquei a cor, tá? Mas assim, o mais importante ali não é nem as cores, é o layout do site. mas Vamos ver as mais cores alguns. chamam a atenção do público, que o layout até pode ajudar, mas as cores chamam a atenção. Então, sim, eu sei que as cores chamam a atenção. Só que agora eu estou tentando mostrar para vocês mais o layout, porque eu tinha mostrado alguns layouts aqui e falei, olha, esse layout é bem parecido com o do meu site. Então, quando eu fui lá mostrar para vocês, era para isso, tá bom? Outro layout, ó, parece até o mesmo, tá vendo? Mas é diferente. Olha o que aconteceu. Esse layout aqui, eu tenho o corpo aqui e o menu fica nessa lateral. E não mais nessa lateral. Olha a diferença. Normalmente, esses sites que tem o menu à direita, pessoal, eles estão voltados para o público oriental, tá? Que estão acostumados a ler da direita para a esquerda. A gente, aqui no Ocidente, quando vai ler, a gente sempre começa a ler da esquerda para a direita. Então, a gente já vê as opções de menu assim que a gente entra na página. Por isso que o menu fica aqui. Quando é um público mais oriental, tá? Japão, Coreia, China, eles vão estar muito mais focados aqui na área da esquerda, aliás, da direita para a esquerda, do que a gente. Então, depende para onde você vai estar construindo, tá? O site, você tem que se preocupar com isso também. Esse daqui, ó, é muito parecido com o anterior também. Olha o que tem de diferença. Ó. A diferença é que o menu vem antes do banner. Olha lá. Aqui o banner vem, depois vem o menu. Aqui o menu vem e depois aqui vem o banner. Só muda isso. Praticamente é só isso. Tá? Alguns exemplos de sites que a gente viu já usa esse formato aqui, que já tem um menu aqui em cima. Né? Tem mais alguns layouts para a gente visualizar. Veja que o que não falta é layout. Tá? Layout para se utilizar no site, que vocês possam fazer aí. E esses layouts que eu vou mostrar aqui agora, eles são um pouquinho mais elaborados do que os anteriores. Então, o que eles têm? Ó, o primeiro exemplo, eu tenho uma logomarca, tá, que fica logo em cima. Em seguida, pode ser aqui um banner ou só uma cor maciça, assim como tem no meu, aquela cor fixa, né? Em seguida, uma área de navegação, que pode ter um menu de navegação ali. Logo em seguida, um banner, tá? E uma área de cabeçalho. O banner da empresa entraria aqui. Então, tem a logomarca e traria algum banner aqui relativo ao que a empresa trabalha,
ou que você quer difundir, né? O meu site é um site de jogo, então um banner sobre o jogo, um site de venda de produtos, bota alguma foto de produto interessante ali. Eu tenho um sidebar, uma barra, né, que você pode usar aqui como menu ou o link para algumas áreas específicas aqui do corpo, onde vai estar mostrando o conteúdo, e um rodapé. O próximo layout é um pouquinho mais elaborado que esse aqui ainda. Por quê? Eu tenho uma logo e tenho uma área de navegação. Tá? Bem parecido com o meu, que tem uma linha, uns menus de navegação aqui. Tem uma área de banner, tem uma área de texto introdutório, tá? Então, eu posso botar um texto mais curto aqui, para falar sobre alguma coisa sobre o site. E eu tenho aqui 3 boxes. Em cada box eu posso estar falando de um assunto diferente. Aí tem um link para eu poder continuar lendo sobre aquele assunto ou vendo alguma outra coisa relativa ao assunto que está sendo falado ou a imagem que está aparecendo em cada box desses aqui. E no final tem o quê? Rodapé de novo. Olha que interessante. Agora, mais ainda, tá? Os layouts mais elaborados. Normalmente, quando a gente tem esse sidebar, tá? Assim como naquele layout anterior aqui, que tem um sidebar, normalmente, quando ele aparece assim nessa cor mais clara, é porque ele é retrátil, igual aquele que a gente viu lá do G1, né? Que quando eu clico, ele aparece o menu. E eu clico de novo, o menu volta para dentro. Então, isso garante com que você tenha mais espaço para exibir conteúdo na área principal do site. Tá ok? Basicamente, a gente usa o sidebar para isso. Tem uma área de banner, tá? Até que é simples esse aqui. Mas uma das coisas que vocês podem prestar atenção, tá? Nesses layouts que eu mostrei agora na segunda parte, é que tem escrito aqui, ó, background, tá vendo? Normalmente, tá? Eles não ocupam a página inteira, ele tem um espaço, assim, uma borda nas laterais para exibir alguma imagem de fundo que você possa vir colocar, ou uma cor de fundo que você possa vir utilizar também. Olha esse outro layout. Pense nesse layout aqui. Onde que eu poderia aplicar um layout desse jeito aqui, com esse monte de caixinha? Alguém tem alguma sugestão? O que seria? O que eu colocaria dentro de cada caixinha dessa aí? Informações sobre uma coisa específica. Como Tipo, assim? um link, tipo uma foto com um link para acessar uma nova página sobre a informação da foto. Ó, duas coisas a gente pode usar. O Gabriel falou certinho, tá? Normalmente esse tipo de layout ele é utilizado em uma loja virtual, por exemplo, onde cada caixinha dessa teria uma foto de um produto, tá? Um preço, um link para ele poder comprar, ir para o carrinho ou ver detalhes sobre aquele produto. Quando vocês entram em lojas virtuais, vocês vão ver muito esse layout aqui, tá? Onde tem aqui a logo, normalmente tem uma barra de pesquisa para você pesquisar e em seguida já mostra os produtos. Aqui embaixo ele colocou 3 boxes que podem ser produtos em destaque ou pode ser um texto, né, promoções ou coisa do tipo. Ou pode ser também um layout para um site de fotografia, onde cada caixinha dessa colocaria uma foto específica e quando ele clicasse na foto ele ia ver se era de forma ampliada ou coisa do tipo. Então veja todas as possibilidades que os layouts podem trazer para a gente. Entendeu? Tem muita possibilidade, muita opção de layout, tá? Layouts diversos, diferentes. A navegação dos sites que vocês podem tá navegando aí vai ajudar vocês a terem ideias, tá? De layouts diferentes que eu não apresentei aqui. Não dá para eu apresentar todos os tipos de layouts que a gente vai utilizar. São muitos mesmo. Eu trouxe apenas alguns para vocês conseguirem visualizar. E eu vou passar mais um desafio para vocês já já. Deixa eu ver se finalizou ou não. Temos mais um layout aqui. Olha esse layout. Esse último layout que eu estou mostrando aqui, ele está isolado, inclusive não está igual aos outros em 3 em 3. Ele está diferente porque é um layout um pouco mais rebuscado e que a gente não vai conseguir fazer, tá,
esse tipo de layout sem aprender mais tecnologias. Por isso que eu coloquei ele por último. Só que é um layout que, se você olhar, ele é bem mais complexo do que os demais. Vamos ver as diferenças. Olha esses layouts aqui, que eu já apresentei para vocês. Agora, olhem o último layout, como ele está. Ele é um pouco mais elaborado, tá? Bem mais elaborado. Por quê? Veja que a parte de cima do site ela é um pouco maior e ela já dentro já tem alguns conteúdos. Ó. Tem a logomarca, tem alguns links de acesso aqui, que pode ser um tipo de menu. Já tem um texto introdutório, onde eu digo um título desse texto introdutório. Eu posso ter uma imagem aqui, que essa imagem pode ficar mudando, tá? Essas bolinhas que aparecem aqui embaixo indicam, por exemplo, as imagens que podem aparecer aqui em cima, então é como a gente chama de slideshow, tá? O que é slideshow? É que fica passando os slides. Então, para fazer esse efeito de passar os slides, as imagens ficar mudando aqui de lugar para lugar, vocês já viram isso em algum site? Não? Com certeza já devem ter visto, né? Você entra no site e tem uma imagem lá, e daqui a pouco essa imagem passa e aparece outra imagem, e daqui a pouco aparece outra, e essas imagens também são links, que quando você clica nessa imagem, ela pode te levar para outro lugar. Deixa eu ver se eu consigo ver um site aqui que a gente possa ver esse exemplo. Normalmente uma loja virtual. Deixa eu ver aqui se uma loja específica aqui tem esse layout para mostrar para vocês. Ó, vou entrar aqui para mostrar, vou mostrar para vocês aqui uma loja virtual que pode ter um layout parecido com esse que eu estou mostrando para vocês aqui, que tem o slideshow. Então, esse aqui é o site da Amazon.com. Normalmente aqui você, ó o slide passando aqui, tá vendo? Ó o slideshow aqui, ó, a imagem. Vê se o celular que eu quero comprar subiu de preço. Não vou ver isso agora, né, Gabriel? Oh. Não, agora não. Então, veja só, aqui está apresentado um pouquinho diferente, tá? Mas veja as caixinhas que aparecem aqui, ó, dos produtos, lembra do layout? Veja mais, olha aí, ó. Veja mais, veja mais. Que layout é esse? É parecido com aquele layout que a gente estava vendo, certo? Mission Grab Like. Deixa eu ver aqui, por exemplo, aqui nesses produtos, ó. Olha aí quando eu entro. A forma que aparece, tá? As caixinhas, quando eu clico, vejo a imagem, clico, vejo detalhes. Então, é um tipo de layout que você utiliza. Veja que o que acontece é o seguinte, quando você entra aqui para ver um produto, o layout muda, né? Por quê? Porque é uma outra página e é para exibir outro tipo de informação. Por isso que o layout muda. Se eu for para a página inicial, o layout é diferente. Olha as caixinhas. E eu continuo podendo navegar nas laterais. Vamos ver uma outra loja virtual aqui. Americanas.com. Eu gosto de ver as lojas virtuais porque os layouts são bem diferentes, tá? São bem distintos. Olha o slideshow aqui de novo, ó. Ó, a imagem que fica. Olha as bolinhas. Conseguem ver as bolinhas? Quando eu clico numa bolinha, ele vai direto para ela. Ou deveria ir, né? Ou pelo menos ele está dizendo aqui, ó, essa bolinha mais escura é onde você está. Ó, vim para o próximo, a bolinha mudou. Olha lá, ó. Vim para o próximo, a bolinha mudou. E aí vai. Isso aqui chama-se slideshow. Tá? Então, eu tenho o meu layout, tenho a logomarca da empresa, tenho uma área de navegação, tenho um menu aqui de navegação e tenho o slideshow seguindo aqui, indicando quantas imagens eu tenho aqui nesse slideshow. E outra, quando o slideshow não é só a imagem. Tá? Quando eu chego em determinado lugar, eu clico, ele me leva para o assunto daquela imagem. Tá? Eu ver o que ele está querendo me mostrar. Então, ó, vou navegar aqui. Aqui só tem duas bolinhas, tá vendo? Reduziu para duas, só tem dois slideshow nessa tela aqui.
Se eu voltar para o início, eu tenho mais outra quantidade de bolinhas. Site pobre. Black Friday. Se eu clicar aqui, ele vai me levar para a página onde está o Black Friday. Então, o slideshow não é só para ficar mostrando imagens. Ele também tem um link para quando você clicar, te levar sobre o assunto que está tratando naquele slide que está sendo exibido ali. Legal, né? Então, veja as bolinhas aqui e está aí o slideshow. Olha as caixinhas aqui mostrando. Ó. Parece ou não parece as caixinhas da loja virtual lá que mostram os produtos? E quando você clica, você vê detalhes, né? Esse Twitter feed aqui, na verdade, é uma forma de você estar mostrando um texto que pode ficar mudando. Normalmente, esses textos que mudam, a gente pega as informações de texto e fica, isso é salvo no banco de dados. Para fazer isso, não dá para fazer só com HTML, nem só com JavaScript, não, a gente armazena isso em algum lugar e eu preciso de um outro tipo de linguagem para buscar esses dados para poderem ser exibidos. Tá? Se a gente conseguir avançar no curso, até lá, a gente vai aprender um pouco de lógica de programação, um pouco de PHP, para a gente fazer o back-end e trabalhar com sites dinâmicos também, não só sites estáticos, como a gente está avançando aqui no HTML. Perguntas? Dúvidas? Não. Cauã? Não. Miguel? O Miguel tá vivo? O Miguel está aí, ele só deve estar sem microfone, então depois ele pode, se ele tiver alguma dúvida, ele pode tratar comigo aqui. Então, pessoal, daqui a pouco eu vou postar lá no grupo a solução do desafio 1, tá? Se o pessoal fez ou não fez, a gente vai colocar lá a solução do desafio. E eu tenho mais não vai ser um desafio agora, tá? Mas eu quero que vocês me mostrem alguma coisa na nossa próxima aula, quinta-feira. O que é para fazer? Vocês vão ver esses layouts que eu mostrei para vocês aqui, tá? Todos eles. Pode ser qualquer um, tá? Esse último aqui talvez não seja interessante vocês trabalharem com ele, porque é um pouco mais complexo de vocês estarem aplicando isso. Mas os demais, vocês podem pegar qualquer um desses, tá? Qualquer um. E o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês escolham um layout para o site que vocês vão construir. Jota, eu quero fazer o meu site baseado nesse layout aqui. Ok. Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar e dividir em tabelas e colocar do jeito que está aqui, apresentado na tela. Vocês já sabem como construir as tabelas e já sabem como montar esse layout. Uma dica para vocês, tá? Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês agora, para a gente finalizar, e vocês entenderem que é possível fazer algumas coisas, né, antes mesmo de vocês definirem esse layout de vocês aí. Inicialmente, a gente vai fazer essa divisão do layout usando tabelas. Mais para frente, a gente vai aprender uma outra forma de fazer isso, tá? Tem outra forma de fazer sem que use tabelas. É uma forma mais moderna, mas inicialmente vamos trabalhar com as tabelas, porque foi o que vocês aprenderam até agora. E quando a gente avançar, aí vocês vão entender o que eu estou falando. Então, por exemplo, uma coisa legal que vocês podem pensar em fazer, tá? Quando se fala disso aqui, ó. Eu posso mesclar aqui, posso criar uma tabela com 1, 2, 3, 4 colunas, mesclo essa primeira linha com 4, mesclo as quatro colunas, e aqui eu mesclo 3 colunas, e aqui eu deixo mesclado todas as colunas. Se vocês prestarem atenção, as linhas aqui estão no meio, ó. Tá vendo que a linha está bem no meio aqui, ó? Se eu tivesse mesclado, por exemplo, aqui ele poderia ter pegado pegado essas duas colunas aqui, então a linha ficaria bem aqui, ó. Então, como é que eu vou fazer para que isso fique desse jeito? Aí eu vou mostrar para vocês o que é que foi feito aqui para aparecer desse jeito aqui. Vamos lá.
Bom, vamos voltar para o nosso exemplo da tabela aqui. Ó. Essa é uma tabela que a gente trabalhou, certo? A gente já fez algumas coisas nela, já mesclou, já voltou. E eu vou fazer o seguinte, só para mostrar para vocês as possibilidades, tá? Quando você está trabalhando com tabelas, aí você bota lá, abrir o table, aqui tem uma linha, então, TR, aqui tem uma coluna TD, aqui tem outra coluna TD, aqui outra coluna TD. E aí, para cada linha, eu boto os meus 3 TDs da vida lá. Ok. Mas vamos imaginar o seguinte, que aqui, nessa linha, nessa célula específica, eu quero dividir ela em 3. Como é que eu vou fazer isso, Jota? Eu quero dividir isso aqui em 3 colunas aqui dentro. Mas aqui eu já tenho a minha tabela. Então, pessoal, vamos. Se vocês ainda não entenderam como é que o HTML funciona, eu vou mostrar para vocês. Vou pegar exatamente essa linha aqui do design, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui a minha tabela, tá aqui o meu designer. Dentro dessa TD, pessoal, eu posso fazer o que eu quiser. Inclusive, criar outra tabela. Inclusive, criar outra tabela. Como? Olha lá. Eu venho aqui, ó. Table, barra table, tr, barra tr. Vou botar só uma linha por enquanto. Não, vou botar mais de uma linha, vou botar 2, mas vou colocar 3 TDs aqui, ó. TD, TD, TD. Vamos lá. TD, TD, TD. 3 colunas. Dentro de cada coluna eu vou botar uma letra. A, B e C. Essa tabela vai ocupar 100%. Agora veja o seguinte, ó. Ele não vai ocupar 100% da página, tá? Ele não vai ocupar 100% da página. Ele vai ocupar 100% dessa coluna que está aqui. Ok? E vou botar mais uma linha aqui, ó. Mais um ABC aqui, mais uma linha, para vocês verem que dá para colocar mais de uma linha também aqui. Ó. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei uma célula de uma tabela que já existe, tá? Essa célula especificamente aqui. E estou criando uma tabela dentro dessa célula e estou dividindo aqui, colocando 2 linhas e 3 colunas dentro dela. Vamos ver como é que isso vai aparecer lá? Olha lá. Olha aí. E mais, vou pedir para aparecer a linha, para a gente poder visualizar. Então, border igual a 1. Olha lá. Viram que eu coloquei uma tabela dentro de uma célula? O que, que eu quero dizer para vocês com isso, pessoal? Vocês podem usar todas as tags que a gente já aprendeu, tá? Dentro das tags que a gente já aprendeu. Veja que eu botei uma tag fonte aqui, ó, dentro de um TH, dentro de uma cabeçalho da tabela. A gente pode utilizar todas as tags que a gente já aprendeu aqui dentro, tá? Todas as tags. E posso aninhar uma dentro da outra sem problema nenhum, para fazer o layout que eu quiser, o formato que eu quiser, sem necessidade de me conter, não, essa estrutura é assim, table, tr, td, barra td, barra tr, barra table, acabou. Não, não é isso. Vocês podem incrementar dentro dessas tags e fazer tudo o que vocês quiserem. Vamos imaginar que em vez de aparecer a letra B, eu quisesse botar uma imagem aqui dentro. Vamos lá, ó. Em vez de botar a letra B aqui, vamos colocar as colunas assim agora. Em vez de aparecer a letra B, eu quero botar uma imagem. Então, J, O, IMG, SRC. Onde está essa imagem? Está dentro da pasta imagens. Vou botar aqui o globo. Vou dizer um tamanho. Vou botar aqui
30 por 30, tá? Um tamanho pequeno. Rede, 30 por 30, lá. Barra image. Pronto. Fechei a minha imagem. Então, eu coloquei uma imagem dentro de um TD, que já está dentro de uma tabela, que está dentro de outro TD. Fica complexo, não fica? Mas eu estou colocando essa imagem lá dentro. Vamos ver como é que vai ficar? Olha lá. Então, o céu é o limite para vocês, tá? Ah, vou fazer um layout, posso botar uma tabela dentro da outra, posso mudar, posso mesclar todas as linhas, cabeçalho, rodapé. Vamos pegar aqui e fazer um exemplo rapidamente aqui de um layout, tá? A gente tem uns minutinhos para fazer isso. Vou copiar essa tabela aqui, vou criar um novo arquivo, ó, vamos chamar de layout.html, ok? E vou colar aquela minha tabela que já estava lá. Vou apagar essa tabela dentro do TR aqui, tal, pronto. Apagado. Esse cara aqui era design. Voltamos a... Aliás, essa aqui é a tabela antiga. Cadê a outra? Deixa eu desfazer aqui para voltar ao que estava antes. Voltou ao que estava antes. É com a borda lá, de que a gente manteve, eu vou tirar. Borda é 0. Pronto, voltou ao que estava antes, a nossa tabela. Peguei a outra tabela, o layout aqui, para a gente poder trabalhar. O que eu vou fazer? Vamos pegar aqui um layout que eu apresentei para vocês, qualquer um deles, tá? Pode ser qualquer um. Vou pegar um mais simples aqui, ó. Por exemplo, aqui. Posso pegar esse layout aqui, ó. Tem um cabeçalho, um corpo com o menu e um rodapé. O layout número 4, tá? Vamos pegar o número 1, que é o layout que tem o menu do lado de cá. Então, o que eu tenho que fazer para isso aqui, ficar igual a esse layout aqui? Vamos lá. Primeiro, a largura da tabela é importante. Então, eu vou botar a largura para ela pegar 100%. Ocupar 100% a largura da página. Eu não preciso de céu espacinho por enquanto. Eu posso até deixar. Vamos deixar o céu espacinho. A nossa primeira linha, eu vou fazer uma tabela com 2 colunas, tá? Pegando aqui essas duas aqui, ó. Porque como se fosse uma tabela com várias colunas, então eu vou pegar uma tabela com 2 colunas. Não preciso de cabeçalho. Vou ter só linhas normais. Eu vou deixar a cor de fundo para a gente poder ver o layout sendo feito, tá? Então, eu tenho 2 colunas, então vou deixar só 2 TDs. Vou deixar só 2 TDs em cada uma delas, por enquanto. Então, eu tenho uma tabela que tem 0 borda, vai ocupar 100% da largura da página. Na primeira, eu não tenho 2 colunas, eu só tenho uma. Então, vou tirar um desses aqui e vou dizer que esse TD vai ser um call span de 2, ou seja, ele vai ocupar espaço de 2 colunas. Tá? O nome dele, vamos chamar aqui de header, cabeçalho. Do jeitinho que está lá, ok? No de baixo, eu vou dizer o seguinte, ele vai ter as duas, ó. Porém, o primeiro vai ter uma largura bem menor do que a segunda coluna. Então, a primeira coluna, eu vou definir uma largura width, uma largura mais fina, vamos pegar aqui 20%, e a segunda vai ocupar 80%. E com isso eu pego os 100% de largura que eu já tenho. Na primeira vai ser o menu,
E na segunda, o body, que é esse cara aqui, o body e menu. E na última, é um footer. Eu posso até pegar aqui o nosso primeiro, que é o reader aqui, ó, e falar, o footer vai ser igualzinho, que é uma linha que vai ocupar duas colunas, ó. E a gente vai chamar de footer. Beleza? Vamos ver como que isso aqui, tá? Exemplo de layout. Vamos ver como é que isso aqui vai aparecer para mim lá. Vamos ver? Layout. Olha isso, ó. Nossa, já está muito diferente do que está lá na imagem. Está muito diferente do que está lá na imagem. Por que que está diferente? Porque aqui nós temos alturas diferentes, larguras diferentes. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos definir aqui alturas e larguras, ó. A gente não definiu. Vamos lá. Por exemplo, essa TR aqui, tá? Pode ser até aqui, ó, nessa TD, não precisa ser na TR. Ela vai ter um height minúsculo. Um height de 150. O meu footer vai ficar um pouco mais fino. Vou botar um tamanho de 50. Aqui no meu menu, vamos botar um height de bem maior, né? A altura aqui, ó, olha a diferença de altura para esses dois aqui. A altura aqui eu vou botar de 550 e no body também vai ter 550. E vamos ver como é que isso vai aparecer lá. Olha agora, ó. Olha como é que ficou. Tá ou não está mais parecido com o que está lá no meu layout? Ó. Olha a largura disso aqui. Olha a largura do footer. Olha o menu lateral. Olha o corpo da página. Essa letra está meio difícil até de ver, né? Vamos botar tudo C. Tudo C, pessoal, é cinza. Vamos ver se mudou para cinza. Aí, ó. Se eu quiser diminuir um pouquinho o tamanho para visualizar melhor, a gente pode mudar também, tá? A altura aqui de 550 para 500, para não ficar tão alto. Esse aqui continua 50, esse aqui continua 150. Aí, ó. É ou não é o layout que a gente viu lá? Ó. No body footer. Qual a diferença? O espaçamento aqui entre um e outro está maior. Então, como que a gente faz para mudar esse espaçamento? A gente já aprendeu sobre isso. Hoje, inclusive, né? É o céu espacinho e céu padim. O céu espacinho é o espaçamento entre uma célula e outra. Vou botar aqui um tamanho 15 de espaçamento. E céu espacinho eu posso deixar aqui 2, que não é o do conteúdo, não tem conteúdo nenhum. Aí, ó. Ficou mais claro agora para ver o tamanho, o nosso layout? Olha isso. Entenderam? Eu fiz a divisão do meu layout usando tabela, que é o que a gente aprendeu até agora. Então, o que eu quero que vocês façam? Escolham um desses layouts aqui e façam o layout de vocês usando as tabelas aí para fazer o layout. Tá? Podem escolher qualquer um e fazer para me mostrar na próxima aula. É uma coisa bem mais simples do que o que vocês fizeram no desafio, tá bom? Mas é importante para vocês começarem a entender como montar esses layouts de vocês. Tudo certo? Podemos encerrar então? Ninguém tem dúvida? Não. Ok. Vou interromper a gravação então para a gente finalizar.